Fala aí, ô desgracinha, eu sou Cristiano Vidal, professor de Física, esse daqui é o Física Sem Choro e hoje nós vamos dar aquela repassada em corrente elétrica, porque eletricidade é uma coisa que cai muito no Enem, né? Então tu deve estar aí no desespero, rapidinho a gente vai falar, vai lembrar aqui o que é a corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que fluxo de carga elétrica, né? Velocidade com a qual a carga elétrica atravessa o circuito. Essa é a verdade. Tanto que a gente tem a relação para a corrente elétrica como sendo quantidade de carga elétrica por intervalo de tempo. A carga elétrica sendo medida em Coulomb, o tempo em segundo. Então a gente tem ali o quê? O Coulomb por segundo, que a gente chama de ampere nos nossos circuitos, em homenagem ao ilustríssimo Jean-Marie Ampère, né, que é o cara que pesquisou mais essas coisas aqui. O que a gente tem mais de importante na corrente elétrica? O que a gente precisa saber, então? A corrente elétrica, ela só se estabelece num circuito por causa da DDP, da diferença de potencial, que vulgarmente a gente chama de voltagem, para lembrar, por causa do V, mas a gente também chama de tensão. Essa diferença de potencial, né, o positivo e o negativo, igual tem lá na pilha, ou os dois pinos da tomada, é isso que faz a corrente elétrica fluir. Só que aí vem um ponto muito importante, porque a gente usa a ideia de potencial para a corrente elétrica ou em eletricidade para o movimento das cargas, mas isso daí é um equívoco histórico e a gente precisa estar ciente disso. Como assim um equívoco histórico? Vou te lembrar, aquele negócio que você fala sempre, que todo mundo fala dos relacionamentos, o que a gente fala? Que os opostos se atraem, não é isso? Então, os opostos se atraem. Ótimo, se os opostos se atraem, então o negativo deveria ser atraído por positivo e positivo, ou negativo e negativo, deveriam se repelir. O que é isso? Opostos se atraem, iguais se repelem. Só que a corrente é corrente elétrica e elétron é negativo. Sendo assim, elétron sendo negativo, ele nunca poderia ir do positivo para o negativo. Porque olha só o problema dessa história. Se a corrente elétrica, elétron negativo, saísse do positivo, ele estaria sendo repelido pelo que é oposto e atraído pelo que é igual. E não é isso que acontece. Por isso, esse sentido da corrente que a gente estuda, que a gente usa, que a gente aplica, é o que a gente chama de sentido convencional, né? Por quê? Porque em algum momento lá da história fizeram a eletrizaçãozinha por atrito, pá, e os malucos falaram o quê? Falaram, esse ficou positivo, esse ficou negativo. E aí eles definiram tudo isso, inclusive potenciais elétricos. Depois eles descobriram o quê? Estava errado. E aí, estando errado, mas a gente já usava esse potencial elétrico, isso não foi alterado. Hoje, a gente sabe que, na verdade, o sentido real da corrente elétrica é o que atende o que a gente fala para relacionamentos. Tem que ser o sentido inverso. Por quê? Porque se a corrente elétrica é negativa, é de carga negativa, ela é repelida pelo lado negativo e atraída pelo lado positivo, né? Se for uma pilha ou qualquer fonte de corrente contínua, aquela que não se inverte, eu tenho que ter isso em mente. Isso é importantíssimo. Agora, se for igual nas nossas casas, a gente não se preocupa tanto, porque a gente trabalha, em geral, com a corrente alternada, e essa corrente alternada ela tem, inclusive, uma frequência aí aproximada de 60 Hz. Isso significa que ela se inverte 60 vezes por segundo. Sendo assim, não faz tanta diferença se ela está indo para lá ou para cá, porque ela muda o tempo inteiro e de forma muito rápida. Inclusive, a equação é uma senoide, você já deve ter visto isso alguma vez. Então, só recapitulando, se você precisar calcular em algum momento isso daí, corrente elétrica nada mais é do que a velocidade com que a carga passa pelo circuito, ou seja, a quantidade de carga por intervalo de tempo. E aí você matou essa brincadeira. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, na verdade eu não espero, eu sei que eu ajudei, então o mínimo que você pode fazer é pegar o quê? Dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, divulgar isso pros seus amigos. Se você quiser mais coisa, deixa aí nos comentários que outro conteúdo você quer que eu te explique aqui rapidinho nesse desespero de Enem. Jesus Cristo.